Olá, seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus, os quais a União Municipal Espírita de Caxias do Sul é a responsável. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje analisaremos temas do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco a colega Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Bem-vinda, Clementina. Olá, é sempre uma alegria estarmos com vocês. Prazer é meu. Clementina, o tema que iremos abordar na noite de hoje é sobre a crise e nós vamos passar já imediatamente para a pergunta número 1. Clementina, quais as causas das atuais aflições na visão espírita? Bom, a primeira observação, e talvez uma das contribuições mais ricas que a doutrina espírita nos oferece, é ajudar-nos a compreender que não há injustiças nem injustiçados, que o sofrimento não é imposto por Deus, mas sim um reflexo das nossas imperfeições. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E a proposta do Espiritismo, na condição de codificador ou de consolador prometido, é esclarecer e consolar. Compreender a razão dos nossos sofrimentos, perceber que existe uma causa e que essa causa é justa, traz uma visão realmente consoladora para as nossas vidas. E aí, então, respondendo à sua pergunta, nós vamos perceber que a maioria dos sofrimentos é consequência do caráter daqueles que o sofrem e que grande parte poderiam ser evitados. Para cada imperfeição moral nossa, há um sofrimento, porque a perfeição não já eliminou sofrimentos quando nós atingirmos a perfeição. Então, inúmeras doenças, elas decorrem o quê? Da intemperança e dos excessos de toda ordem, de toda sorte. Vamos pensar um pouco assim, quantas pessoas arruinam as suas vidas por por questão de falta de ordem, de perseverança, de mal proceder, ou por não conseguirem limitar os seus desejos. Quantas dificuldades, por exemplo, Volney, relacionadas ou dificuldades de relacionamentos, porque as pessoas são incapazes, por exemplo, de ceder, de ouvir, de controlar os impulsos, de conversar amorosamente, e isso gera sofrimentos. Nós vamos ver, por exemplo, pais que sofrem profundamente com o proceder dos seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde criança, quando ainda seriam mais dóceis às influenciações benéficas que poderiam ter feito, então colhem o sofrimento em razão disso. A mensagem do Evangelho nos sugere analisarmos friamente, serenamente, a nossa consciência, sempre que nós nos sentirmos feridos no coração diante de dificuldades, de sofrimentos. Na maioria das vezes, vamos perceber, então, que se houvéssemos agido diferente, estaríamos em melhor condição. A gente lembra que sempre é tempo de recomeçar, mas às vezes é mais fácil atribuir
a outrem a causa das nossas dificuldades do que reconhecermos a nossa responsabilidade por muitos dos nossos sofrimentos. Vejamos, se eu estiver, por exemplo, acordo atrasada, meus objetos, meus pertences estão todos desorganizados. Eu preciso me locomover para chegar ao trabalho ou a um compromisso. Demoro a localizar a chave do carro. Então, eu saio, o trânsito está muito intenso, chego atrasada, de mau humor, e ao final do dia reclamo que o dia foi um desastre. Quem é o responsável por esse desastre? Não é a chave, não é o trânsito, mas a minha desorganização. Então, se a minha alimentação, por exemplo, for exagerada, inadequada, e eu não tenho nenhum cuidado com a minha saúde, eu posso estar contribuindo ou construindo dias de sofrimento que eu poderia agora evitar. Então, nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos. Perfeito, Clementina. Ou seja, sempre as nossas escolhas erradas, pelo livre-arbítrio que cada um de nós temos, conforme nos fala a doutrina espírita. É, Exatamente. no mesmo capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Clementina, que é o nosso maior capítulo do Evangelho, né? Nós vamos trabalhar agora a pergunta número 2, né? E quais as causas anteriores das aflições, Clementina? Isso. Na verdade, Volney e os que nos acompanham, nós sabemos que há males que, pelo menos na aparência, são completamente estranhos e nos parecem assim fatalidades. Nós podemos citar, por exemplo, acidentes que nenhum cuidado ou previsão poderia impedir. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades e etc. Então, os que nascem nessas condições nada fizeram na existência atual para, digamos, merecer aquela situação. É por isso que às vezes entendemos como injustiça. Seres às vezes tão desgraçados, como é a palavra que o Evangelho utiliza, próximos ou na mesma família, enquanto outros são favorecidos de todas as formas. Crianças que morrem em tenra idade e que só enfrentaram sofrimentos durante o pouco tempo de sua vida. Que fizeram, na verdade, a pergunta que nós podemos nos fazer e que o próprio Evangelho faz, que fizeram essas almas para se verem nesse mundo com tantas misérias? E aí nós vamos lembrar o que a doutrina espírita tanto nos esclarece, que não há efeito sem causa. E tais misérias, tais sofrimentos, eles são efeitos. E uma vez que nós admitimos Deus justo, misericordioso, essa causa também há de ser justa. Só não se encontra na existência atual. Então, aí vem a reencarnação nos explicando. Nós somos resultados de várias existências, porque uma só seria insuficiente para explicar essas situações todas. O infortúnio, o sofrimento, que à primeira vista parece imerecido, tem a sua razão de ser para a nossa vida. Então, às vezes nós olhamos, por exemplo, a prosperidade do mal, que muitas vezes nos leva até a duvidar da justiça divina. Mas essa prosperidade é apenas aparente. Se ele não expiar a sua maldade agora, o fará amanhã. Quantos crimes, por exemplo, né, Volney, cometidos sem que os culpados sejam punidos nessa existência? Todos responderão perante a consciência pelos males que hajam causado. Ou seja, é a consciência da lei divina que vai chamar à correção. Não é castigo divino, mas simplesmente uma necessidade de corrigir. Então, por exemplo, se nós fomos duros, desumanos,
corruptos, imprevidentes, gerando sofrimentos para os outros. Nós teremos que aprender a ser humanos, ou sofreremos pelo nosso orgulho, por exemplo. Então, nós teremos que repor. Se nós fomos muito orgulhosos, nós teremos que aprender a ser humildes, e isso gera sofrimentos na encarnação, às vezes seguinte, ou naquela encarnação onde nós estamos dispostos a reparar. Então, não é o olho por olho, mas a consciência do erro nos impelindo à reparação, a necessidade do aprendizado. Muito bom, Clementina. A gente lembra, e aí está presente a justiça divina, ela é perfeita, ninguém é castigado, ninguém sofre por acaso, né? E a gente aprende na doutrina espírita exatamente a lei de ação e reação, né? Somos produtos de um passado que muitas vezes nos condena, as nossas escolhas e atos do passado. Dando sequência, Clementina, agora na pergunta número 3, quando o Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, o que significou essa frase? Bom, o sofrimento, sabemos, ele é terapêutico e é passageiro, ou seja, ele dura enquanto nós temos a necessidade de aprendizado, de corrigir a nossa falha, de nos melhorar. Por isso que o Evangelho diz que ele é terapêutico. E Jesus não se referia a todos os que sofrem, ou aqueles em geral, porque na Terra, né, Volney, todos nós sofremos. E também Jesus não disse que o sofrer é agradável. O Evangelho nos afirma que poucos sabem sofrer bem. Então, como é possível sofrer bem? A dor, resgate ou a dor provação, ela chega para o espírito quando ele tem condições de a suportar, de beneficiar-se daquela situação. E é quando aquele que sofre compreende que a prova bem suportada pode gerar benefícios de que o espírito necessita, pode gerar o seu progresso espiritual. O faz crescer, o fortalece, o liberta de um débito perante a lei divina. E, por outro lado, o desânimo, a lamentação o prejudicam. Então, quantos sacrifícios nós fazemos da nossa vida diária para atingir um objetivo? O objetivo da encarnação é o progresso. Então, assim, quantas vezes também, por exemplo, um sofrimento, uma adversidade, ela nos preserva de infelicidades muito maiores. Podemos alegar, por exemplo, que a gente não sabia. Entretanto, se nós confiamos na amorosidade e na proteção do nosso Criador, só temos razões para agradecer e empreender todo o nosso esforço para seguir com confiança e resignação. Esse é o sofrer bem. E a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos diante do sofrimento, em vez de reclamar ou achar injustiça, é perguntar: o que Deus está querendo me ensinar com essa situação? O que eu estou precisando aprender? E então nós podemos resumir, Volney, que bem-aventurados os aflitos significa bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e mesmo a submissão perante a vontade de Deus, porque então sim terá centuplicado, né, como o próprio Cristo nos dizia, a alegria que muitas vezes faltou na terra, porque a recompensa sempre virá. É a justiça de Deus. Muito bom, Clementina. Já estamos se aproximando do encerramento do nosso programa. Nós vamos para a última pergunta da noite de hoje, que é do livro Fonte Viva, do item 158.
O que provoca, Clementina, se a gente viver com a ausência do amor? Indiretamente, tu já respondeu um pouco, né, que se a gente Sim. não vive com amor, vem a dor, como já foi muito bem explanado por ti nas perguntas anteriores. Mas eu gostaria que tu comentasse as consequências da ausência do amor. Na verdade, no capítulo que tu mencionaste, 158 do livro Fonte Viva, tem uma introdução que é de uma carta do evangelista João. E ele mesmo ali responde quando ele diz: "Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas e não sabe para onde deve ir". Ninguém de nós viu alguém que estivesse feliz, que estivesse tranquilo consigo mesmo, ofender ou agredir um irmão. Porque aquele que está feliz, ele quer ver todos felizes. Então, a infelicidade, ou seja, a ausência do amor, ela gera maior sofrimento, porque a criatura fica amargurada, queixosa, e em tudo ela vê maldade, ela não consegue viver uma alegria autêntica, uma celebração, porque em tudo ela vê exagero, ela é triste. Então, quando a gente recebe, por exemplo, uma agressão, a gente é recomendado a ter compaixão justamente por isso, porque aquele que não ama, ele não pode ver os outros felizes, ele é egoísta, ele se ressente. Então, às vezes afirma-se até que é incompreendido, mas ele não quer compreender. Então, o amor é que nos faz viver com otimismo, com alegria, com vontade, com esperança. Diz, como diz o espírito Lázaro, lá naquela última frase do Evangelho, ele diz que ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem do corpo. Então, sejamos nós, né, Volney? Eu não marquei o nosso horário, mas, assim, deixar essa mensagem, sejamos nós, como nos convida o espírito Joana de Ângeles, inúmeras obras suas. Aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que cede, porque os outros, se não estão ainda em condições, eles poderão seguir o nosso exemplo, porque eles nos verão mais felizes e mais alegres. Então, na verdade, a gente pode resumir tudo isso, que o convite é aprendermos a viver com todos, tolerando para sermos também tolerados e ajudando para sermos também ajudados, porque o amor é que enche a nossa vida de alegria e de bem-estar. Hoje refletimos sobre o tema crise e vimos que nossas aflições são consequências das escolhas erradas da nossa vida atual ou de outras vidas. E quando temos amor em nossos corações, como Jesus nos ensinou, qualquer prova será superada, pois sabemos que tudo passa, como nos ensina a doutrina espírita, que é a nossa pedagogia do amor. Clementina, muito obrigado aí pela tua colaboração, ela foi muito valiosa. Obrigada pela oportunidade. Fiquemos todos em paz. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Pois, como nos ensina Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Até breve.